assunto dessa aula é sistema urinário. O sistema urinário ele é composto pelos seguintes órgãos. O rim, que é o órgão responsável pela produção da urina, localizado no teto da cavidade abdominal, como a gente consegue perceber nessa imagem aqui. Essa imagem retirada do DICE mostra justamente um corte mediano no corpo de um cão macho, mostrando aqui a coluna vertebral, aqui o osso do quadril, aqui a continuação da coluna vertebral. E os órgãos que ficam aqui contidos dentro da cavidade pélvica, bem como partes do aparelho reprodutor aqui. Então, nesse esquema, a gente consegue perceber os órgãos constituintes do sistema urinário. O primeiro deles que eu já mencionei, que é o rim, que fica localizado no teto da cavidade abdominal e é responsável pela produção da urina a partir da filtração do sangue. Esse tubo que sai do rim, que é chamado de ureter, que percorre a cavidade abdominal, entra na pelve e vem se unir a essa bolsa aqui, que é a bexiga urinária ou vesícula urinária. Portanto, esse tubo, que é o ureter, ele vai pegar a urina, vai coletar a urina produzida pelo rim e levar até esse local, que é a bexiga, onde será armazenado. E a partir desse compartimento, a urina então é eliminada para o meio externo a partir desse canal aqui, que é a uretra, que leva então a urina até o meio externo. Então são esses os componentes do sistema urinário. O rim, os rins, que no caso que são pares, os ureteres também um par, a bexiga, que é um órgão ímpar, e a uretra, que é também um órgão ímpar. Então vamos começar falando dos rins. Como eu disse anteriormente, os rins eles são responsáveis pela produção da urina a partir da filtração do sangue, e também ele desempenha funções endócrinas, por exemplo, como a produção da eritropoetina, a renina e o calcitriol, que são 3 hormônios produzidos por ele. Mas esse órgão, como eu disse anteriormente, ele fica localizado no teto da cavidade abdominal, ele fica por trás do peritônio, um órgão que fica assim por trás do peritônio, ou seja, revestido pelo peritônio apenas em uma de suas faces, ele é chamado de reto peritoneal. E nessa figura aqui nós podemos ver o rim em diversos mamíferos domésticos para a gente poder começar a falar da morfologia desse órgão. Então aqui nós vemos que essa figura representa o cão, aqui suíno, aqui o pequeno ruminante, aqui no bovino e aqui no equino. Bem, de um modo geral, na maioria dos mamíferos domésticos, o rim apresenta esse formato aqui, como se fosse um caroço de feijão. E ele vai ser descrito como apresentando 2 polos, um cranial e um caudal, ou 2 extremidades, uma borda lateral, ou convexa, uma borda medial, que é ligeiramente côncava, e nessa concavidade aqui, onde entram e saem essas estruturas na borda medial, é a região que nós chamamos de hilo, que é onde vão entrar vasos e nervos e sair o ureter, que estão representados aqui nessa figura. E nós temos uma face, que é essa que está sendo vista, que é a face ventral, e uma face do outro lado, que é a face dorsal. Como a gente pode observar aqui no pequeno ruminante, o formato do rim é muito parecido com o do cão também, lembrando o formato de um caroço de feijão. Assim como no suíno, só que esse rim dele, a gente vai ver que percebe que ele é um pouco mais alongado, e vai ser também mais achatado no sentido do dorso ventral. A gente consegue perceber esse formato também, lembrando um caroço de feijão, no rim esquerdo do equino, mas o rim direito dele tem um formato semelhante a um coração. E no bovino a gente tem esse rim elíptico, alongado, e a gente percebe que o rim dele apresenta uma série de fissuras separando esse órgão em segmentos que são denominados de lobos. Em todos os mamíferos domésticos, no início do desenvolvimento embrionário, o rim começa de uma forma muito parecida como no bovino, segmentados em vários lobos, e com o decorrer do desenvolvimento embrionário, esses lobos eles passam a sofrer um processo de fusão em maior ou menor grau. Nessa figura aqui, a gente vê um corte longitudinal no rim de um cão, ou seja, cortando desde o
polo cranial até o caudal, passando na região do hilo. E isso mostra até o ureter aqui, ó, se originando dentro do rim, nessa dilatação, que é o que a gente chama de pelve renal. Daqui a pouco a gente vai mencionar um pouco mais sobre ela, quando falar de ureter. E a gente percebe que nesse órgão a gente tem uma camada mais externa, que é o córtex, e uma camada mais interna, que é a medula. Se a gente for comparar com essa daqui do suíno, a gente observa também o córtex aqui externamente e a medula também internamente, só que a medula, ó, ela é dividida nessas pequenas porções triangulares e não formando essa massa única como no cão. Cada estrutura dessa triangular aqui é o que nós chamamos de pirâmide renal. No cão, essas pirâmides renais existem também, só que elas sofreram fusão formando uma massa única. Então, nesses animais onde as pirâmides renais, né, que compõem a medula, sofrem fusão, formando uma massa única, nós chamamos esses animais dizemos, né, que esses animais apresentam um rim unipiramidal. Isso ocorre, né, no cão, vai ocorrer nos pequenos ruminantes e no equino. Só o suíno e o bovino é que vão ser animais que vão apresentar, né, um rim que nós chamamos de multipiramidal. Como eu mencionei anteriormente, os rins eles são órgãos retroperitoneais, ou seja, eles só são revestidos pelo peritônio em uma de suas faces. Nessa figura aqui, que mostra o corte transversal no tronco, no abdômen, né, de um ruminante, mostra justamente o rim colado no teto da cavidade, né, então aqui na face dorsal dele ele fica em contato direto com a face lombar, dos músculos que estão associados aqui à coluna. E na sua face ventral ele é revestido então aqui pelo peritônio. Por isso que ele é chamado de órgão retroperitoneal. E essa figura é importante porque ela destaca também que o rim esquerdo dos ruminantes ele apresenta-se pendular. Ou seja, ele não está em contato direto aqui com a sua face dorsal, contato direto com esses músculos, ele fica pendurado sim por essa prega de peritônio, que é chamada de mesonefro, justamente porque o estômago dos ruminantes, que ocupa aqui praticamente toda a metade esquerda do abdômen, dependendo do seu grau de enchimento, pode empurrar esse órgão para o lado direito. Por isso ele se apresenta assim de forma pendular. E na figura que nós vamos ver seguinte, então, abaixo desse peritônio que reveste os rins, a gente vai ver que existe uma cápsula adiposa. Né? Nessa figura aqui retirada de um atlas, mostra a cavidade abdominal de um cão numa vista ventral. Aqui nesse lado, ó, mostra o peritônio, né? Que é essa membrana aqui revestindo o rim. Nesse lado de cá ele já foi retirado, ele foi cortado nessa linha, primeira linha que eu tracei aqui. Então esse lado aqui já se encontra sem o peritônio, mas a gente vê que abaixo do peritônio, ó, tem essa camada de gordura envolvendo os rins, que é chamada de cápsula adiposa. A gente pode aproveitar essa figura então também para mostrar que aqui, ó, estão as glândulas suprarrenais ou adrenais, que se relacionam aqui com a borda ou margem medial do rim, né? Em alguns casos, em alguns mamíferos, pode atingir até aqui o polo cranial. Além disso, a gente observa a região do hilo, aqui onde entram e saem estruturas, aparecendo aqui a artéria renal em vermelho, a veia renal em azul, né? E a saída do ureter, que é esse tubo aqui. E outra coisa que a gente pode mostrar aqui também é que o rim direito ele se encontra aqui mais próximo da cava caudal e o rim esquerdo mais próximo da artéria aorta. Bem, essa figura aqui retirada do DICE é justamente para mostrar no bovino aquele rim elíptico alongado e ó, dividido todo em lobos por essas fissuras. Né? Isso não ocorre só nos mamíferos domésticos como no bovino, mas ele mostra aqui também em um mamífero aquático como o golfinho, que tem o rim todo lobulado também. Aqui a gente observa o rim de um suíno, que a gente vê que é um rim ó, alongado, parecendo também, lembrando o formato de um caroço de feijão, mas isso é mais característico mesmo nos carnívoros e pequenos ruminantes, como está nessa figura aqui, e o rim direito de um equino aqui, lembrando que ele tem um formato semelhante a um coração.
Nessa figura aqui, retirada do Koenig, a gente observa justamente os dois rins, né? Mas lembrando aqui novamente, ó, o polo cranial, o polo caudal, a borda ou margem medial e a borda ou margem lateral. Na medial se encontra aqui o hilo, onde estão a artéria e veia renal, o ureter. E o rim se encontra aqui com esse aspecto brilhoso devido à presença da sua cápsula renal, que reveste o seu parênquima. Essa cápsula ela é facilmente removida no rim sadio, né, e no rim que encontra, se tiver com alguma patologia, essa cápsula ela já se encontra aderida em alguns pontos. Retirando-se essa cápsula, então, a gente vê o parênquima renal, como a gente pode ver nessa próxima figura, também retirada do Koenig. Aqui já os rins sem a cápsula renal. Nessa figura aqui, um corte, né, passando pelo polo cranial e caudal e também aqui pela região do hilo, para justamente mostrar o parênquima renal, dividido num córtex e numa medula. Lembrando que na medula é onde se encontram as pirâmides renais, no caso do cão, elas se fusionam formando uma massa única, e esse rim é classificado como unipiramidal. E a gente consegue observar até aqui na medula que a medula apresenta uma parte mais externa, mais escura, e uma parte interna mais clara. Nessas figuras aqui, é justamente mostrando uma peça que foi preenchida com resina, os vasos arteriais, e aqui a parte coletora de urina preenchida também com resina, uma resina branca, para justamente mostrar como que se forma esse ureter, ou como se inicia esse ureter dentro do parênquima renal. Ele se inicia a partir de uma dilatação, que é a pelve renal, e depois sai do rim como esse tubo aqui, que é o ureter. Repare que a pelve renal do cão, né, dos carnívoros, vai apresentar esses prolongamentos aqui. São chamados de recessos da pelve renal. E nessa figura aqui, entre esses recessos vizinhos aqui, é justamente onde passam as artérias interlobárias, que nós vamos mencionar daqui a pouco. Aqui então mostrando o rim de um bovino, mostrando a lobação dele, as fissuras bem claras, né? E quando a gente corta esse rim, cada lobo desse, a gente vê que cada lobo apresenta um córtex e uma medula. Ou seja, cada medula dessa aqui compondo uma pirâmide renal. A base da pirâmide se encontra aqui, e o ápice da pirâmide aqui. Esse ápice da pirâmide também é conhecido como papila renal. Nessa figura aqui, então, a gente consegue observar, como a gente viu naquela do cão, o preenchimento da via coletora de urina dos ruminantes. Né? Aqui se encontra o ureter. Quando o ureter está aqui dentro do rim, essa parte central dele aqui é o que nós chamamos de pelve renal, e essa pelve renal se prolonga cranial e caudalmente, né? E a partir desses prolongamentos partem essas pequenas estruturas aqui, semelhantes a cálices, por isso são denominadas de cálices renais. Em cada cálice renal desse se adapta um lobo daquele do rim do bovino que nós vimos. E cada lobo a gente sabe que tem uma pirâmide, onde o ápice da pirâmide, a papila renal, se encaixa nesse cálice aqui. Né? E a camada mais externa aqui, o que a gente chama de córtex. Isso aqui é a medula. Aqui já no suíno, mostrando a estrutura interna do rim dele, a gente observa o córtex aqui. E na medula dele a gente consegue observar as pirâmides renais. E aqui, uma papila renal, que é o ápice da pirâmide. Né? Nesse lado aqui a gente observa o preenchimento da parte coletora de urina dentro do rim por resina, né, e depois do rim corroído. A gente observa aqui então o ureter, a pelve renal. E essa pelve renal, ela tem prolongamentos aqui que são chamados de cálices maiores. Isso também é a mesma coisa no bovino.
esses prolongamentos são chamados de cálices maiores, e nesses cálices maiores se abrem essas estruturas que são os cálices menores. Então, uma pirâmide renal dessa aqui, ela fica justamente adaptada aqui. Então, em cada cálice renal desse, você tem uma pirâmide desembocando nele com o ápice ou a papila renal aqui. E nessa figura a gente observa aqui, ó, uma ponta ou o ápice de uma pirâmide aqui, uma papila encaixada justamente num cálice. Aqui, ó, outra papila renal. Aqui no equino, mostrando, né, o rim direito dele, como a gente já falou várias vezes, com formato parecendo um coração. E o rim esquerdo, eu falei para vocês que ele é também de formato semelhante a um caroço de feijão, mas em alguns casos ele pode aparecer com essa forma meio triangular ou ligeiramente piramidal. Tá? Então a forma do rim esquerdo ela é variável, podendo ser no formato de um caroço de feijão ou piramidal. E aqui em corte, mostrando, né, no equino também, ó, o córtex aqui e a medula também com uma massa única, né, um rim unipiramidal. E na próxima figura, a gente vê o sistema coletor de urina preenchido também por uma resina, mostrando aqui o ureter, a pelve renal e os recessos da pelve renal, que são esses dois prolongamentos aqui. E a gente observa até umas estruturas parecendo uns cabelinhos aqui, ó, nesses recessos, são justamente os ductos que vão, que terminam no ápice das papilas, né, renais, eles vão desembocar aqui. E outra coisa que é importante a gente falar, que no rim dos animais que são unipiramidais, as papilas, todas elas se reúnem formando uma estrutura que a gente chama de crista renal. Bem, essa figura aqui mostra justamente a vascularização do rim. As artérias renais, assim que entram no rim, elas se dividem em vários ramos que vão passar entre os lobos, tá? Essas artérias são chamadas de interlobares. Essas artérias interlobares, quando chegam na transição medula-córtex, fazem essa curva aqui, aí nós chamamos elas de artérias arqueadas, e dessas artérias arqueadas vão partir artérias interlobulares, né? E dessas artérias interlobulares partem então arteríolas aferentes, que vão formar essa estrutura aqui, que é o glomérulo, uma rede de capilares, arredondada, globosa, e depois uma arteríola eferente, que desemboca nessa rede de capilares peritubulares, né? Não é o nosso intuito ficar falando de detalhes de histologia aqui na aula, mas a gente pode ver nessa figura aqui a unidade morfofuncional do rim, que é composta pelo néfron, que apresenta uma cápsula de Bowman, o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal, tudo isso desembocando nesse tubo coletor. E esse tubo coletor, que vai formar os vários ductos coletores se unindo, formam um ducto papilar que desemboca aqui então na papila, né, ou no ápice de uma pirâmide renal, que se encontra aqui. As veias serão satélites, né? Nós vamos ter aqui a veia interlobular desembocando na arqueada, essa arqueada depois desembocando na interlobar e, por final, saindo do rim pela veia renal. Nesse esquema aqui, a mesma visão do anterior, a gente vê a unidade morfofuncional do rim, que é o néfron, composto pela cápsula de Bowman aqui, o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, o túbulo contorcido distal, tudo isso desembocando no túbulo coletor, e os túbulos coletores se unindo vão formar o ducto papilar, que se abre aqui, ó, na papila renal, ou no ápice da pirâmide renal. E aqui ele coloca justamente, ó, a artéria renal entrando no seio renal, né, que é o espaço onde se encontram esses vasos, e a pelve renal, que é a porção dilatada do ureter. Se você retirar todo esse material de dentro do rim, esse espaço que fica lá dentro do rim é o que a gente chama de seio renal. Então essas estruturas ocupam esse espaço que é chamado de seio renal. Essa artéria renal, então, se dividindo aqui nos ramos interlobares, né, porque aqui tem uma outra pirâmide, e entre cada pirâmide, então, que representa um lobo, você tem essas artérias interlobares. Essas artérias interlobares fazem essa curva na transição córtex-medula, sendo chamada então de artérias arqueadas. Dessas artérias arqueadas, ó, partindo das artérias
lobulares, né? Aí arteríola aferente, glomérulo, arteríola eferente, né? E a rede de capilares peritubulares aqui. Bem, nós já falamos um pouco do ureter nas figuras anteriores, quando nós mostramos o rim. A gente viu que a porção inicial dele dilatada é a pelve renal. Depois eles transformam uma estrutura tubular que vai percorrer o teto da cavidade abdominal, né, indo em direção à pelve. E quando chega na pelve, os dois ureteres, né, você colocando um rim aqui e outro aqui, eles vão descendo pelo abdômen. Quando chegam na cavidade abdominal, no final dela e indo para o interior da pelve, eles meio que convergem num sentido aqui medial para vir se abrir na face dorsal da bexiga. E a gente consegue observar aqui que cada ureter ele tem um trajeto, né, dentro da parede da bexiga, que é isso aqui, que a gente denomina de trajeto intramural. Esse trajeto intramural ele é importante por quê? Porque conforme a urina vai se enchendo de líquido, o líquido pressiona, né, esse tubo, fazendo com que não haja refluxo de urina para dentro do ureter. Mas a urina consegue sair do ureter e entrar aqui na bexiga porque esse tubo aqui ele tem uma parede muscular, né, que apresenta um peristaltismo. Então as contrações dele conseguem empurrar o líquido daqui de dentro do tubo para dentro da bexiga. Mas devido ao grau de enchimento e ela pressionar esse tubo no trajeto intramural dele, consegue fechar ele aqui e a urina não vai refluir de volta para o ureter. Essa figura aqui a gente pode aproveitar também para falar da bexiga. A bexiga ela é dividida anatomicamente, né, num ápice, num colo e num corpo. A bexiga, na maioria dos mamíferos domésticos, ela ocupa um pedaço da pelve e se projeta muito para a cavidade abdominal. Mas no equino, ela fica muito localizada dentro da pelve. E nessas figuras aqui, a gente consegue observar como se a gente tivesse retirado aqui a face ventral da bexiga e fosse olhar nesse sentido aqui. A gente vai ver o teto, que é essa região aqui, nesse lado aqui. Então a gente vê os dois ureteres indo lá por cima, por trás da bexiga, na face dorsal para desembocar. Aqui o trecho intramural, né, do ureter percorrendo a parede da bexiga, né, forma essas elevações na parede da bexiga, que nós chamamos de colunas uretéricas. Aí no final das colunas uretéricas vai se apresentar aqui a abertura, né, dos ureteres, que são os ósteos ureterais, os ósteos dos ureteres. A partir daí, a mucosa da bexiga ela apresenta uma prega, seguindo, né, cada ósteo desse, formando o que a gente chama de prega uretérica. E essas duas pregas uretéricas se unem na crista uretral, que vai se continuar para dentro da uretra, né, e terminar no macho, numa estrutura que nós chamamos de colículo seminal, que isso será visto em reprodutor masculino. Aqui é a mesma coisa que a gente viu na figura anterior, né, mostrando aqui o ápice da bexiga e mostrando que no ápice é comum a gente encontrar essa cicatriz do úraco. A gente observa aqui também, né, as colunas uretéricas, os ósteos uretéricos, as pregas uretéricas se unindo para formar a crista uretral, que se prolonga para dentro da uretra, terminando no colículo seminal no macho. Aqui é importante a gente destacar também que nesse nível aqui é onde justamente fica o ósteo interno da uretra, né? Ou seja, o ósteo uretral interno, onde termina a bexiga e vai se iniciar a uretra, que é esse canal aqui. Então, entre esse ósteo uretral interno e os ósteos uretéricos, fica uma área triangular aqui, que é o que a gente denomina de trígono vesical. Esse trígono vesical é importante porque nele estão presentes várias terminações nervosas que detectam o grau de enchimento da bexiga. Nessa figura aqui a gente consegue observar um corte transversal, né, na pelve de um mamífero doméstico, mostrando aqui, né, isso aqui é o reto, isso daqui o útero e aqui a bexiga.
essa figura justamente para mostrar como a bexiga fica presa ou fixada no interior da pelve e no abdômen, né, através dos seguintes ligamentos, dessas duas pregas que ficam lateralmente, que são os ligamentos laterais da bexiga, essa prega aqui bem embaixo, né, medianamente, na superfície ventral, que é o ligamento ventral mediano da bexiga. Então são esses dois ligamentos laterais e o ligamento mediano. Esses ligamentos laterais, se a gente fosse olhar por uma vista aqui dorsal, a gente observaria a bexiga, né, de cada lado uma prega, que são esses ligamentos laterais, e na borda livre deles, né, correndo um cordãozinho, que é o ligamento redondo da bexiga, que trata-se de um resquício das artérias umbilicais. É importante a gente destacar também que a bexiga, quando está vazia, ela tende a ter um formato globoso, arredondado. E à medida que ela se enche, ela apresenta um formato piriforme, mais alongado. Então, nessa peça aqui, a gente consegue observar, né, uma bexiga, uma peça anatômica onde a bexiga foi aberta, mostrando aqui as colunas uretéricas, os ósteos ureterais e as pregas uretéricas aqui. E aqui já a uretra. É importante a gente destacar também que a uretra do cão, né, nos machos, né, vamos colocar assim, a uretra nos machos ela vai apresentar uma porção. Deixa eu até voltar numa outra figura aqui. Então vamos observar de novo essa figura aqui que nós pegamos no início da aula. Aqui então se encontra a bexiga, que armazena a urina, e essa urina vai ser eliminada para o meio externo através desse canal aqui que é a uretra. A uretra, no macho, ela vai ser muito mais longa que na fêmea. No macho, ela vai apresentar uma porção dentro da pelve, que você chama de uretra pélvica, e uma porção dentro do pênis, que vai ser a uretra peniana. Né? Essa divisão só ocorre nos machos, porque nas fêmeas, a gente tem a uretra só dentro da pelve, se abrindo aqui junto com a vagina. Aqui a gente vai ter o ósseo vaginal, aqui o ósseo uretral externo, os dois se abrindo nesse compartimento comum, que é o vestíbulo da vagina. A gente tem que destacar que nas porcas, né, e nas vacas, abaixo da uretra vai existir uma bolsa aqui, um divertículo suburetral. Mas voltando naquela figura que a gente tinha mostrado anteriormente, o osso peniano do cão, a gente tem aqui então a uretra e a porção peniana dela no cão vai ser envolvida por esse osso aqui, que é o osso peniano. No gato também existe esse osso peniano. E essa figura aqui ao lado é justamente para mostrar uma peça onde foi preenchido por resina acrílica, né, a bexiga, a uretra e essa constricção aqui justamente para mostrar a localização do esfíncter, né, uretral interno. A uretra então vai apresentar um ósseo uretral interno, que é de onde a urina passa para acessar a uretra saindo da bexiga, e depois na sua extremidade final, que é o ósseo uretral externo, que no caso das fêmeas a gente viu que vai se juntar com o ósseo da vagina, no vestíbulo da vagina, e no caso dos machos vai estar associado ao pênis, se abrindo na extremidade cranial do pênis, que é a glande. Essa figura então aqui, só para mostrar que eu falei anteriormente, mostrando naquela figura que era uma cadela, né, aqui a gente vê então a figura mostrando uma vaca, né, onde a gente tem a bexiga aqui, a uretra, e essa uretra, quando se abre aqui no vestíbulo da vagina, que é esse compartimento, ela apresenta próximo a ela essa bolsa aqui, associada a ela, que é o divertículo suburetral, que eu disse que está presente então na porca e na vaca.